De videogames antigos a louças empoeiradas, eu vou te mostrar alguns itens que você pode ter por aí que podem te render uma fortuna. O ensino médio pode ter sido uma época difícil para quem colecionava cartas de Pokémon, mas como não é raro acontecer, os nerds levam a melhor a longo prazo, porque as cartas Pokémon costumam valer uma fortuna hoje em dia. Mais de 20 anos após a criação da franquia Pocket Monsters, os colecionadores negociam as cartas ultra raras como corretores de ações. Quanto mais rara a carta, mais valiosa, e quanto mais brilhante, melhor. Versões específicas desses cards holográficos do Charizard chegam a custar entre 1.000 e incríveis 420 mil dólares. Mas entre os mais valiosos está esse card Illustrator do Pikachu, emitido para os vencedores do concurso de ilustração de quadrinhos de CoroCoro em janeiro de 1998. Ele foi vendido para o Logan Paul em um leilão pelo valor inacreditável de 5,275 milhões de dólares. E outras cópias foram anunciadas no eBay por até 100 mil dólares. Essa galera realmente leva o temos que pegar muito a sério. Na década de 50, as lancheiras de grife tomaram conta dos Estados Unidos. Apenas uma década antes, as lancheiras eram latas de metal muito básicas. Mas com o boom do pós-guerra, empresas como a Aladdin Industries e a American Thermals começaram a usar a criatividade, estampando todo tipo de arte licenciada nelas, incluindo cowboys, desenhos animados e referências a filmes. E isso criou uma geração de colecionadores modernos que buscam captar um pedacinho da infância. Isso significa que se você tiver uma dessas guardada no sótão, pode acabar ganhando um bom dinheiro. Uma das mais raras, uma lancheira do Superman de 1954, foi vendida recentemente por mais de 19 mil dólares. Entre 1950 e 1970, cerca de 120 milhões de lancheiras foram vendidas. Mas encontrar uma em bom estado hoje em dia é tipo encontrar uma agulha perfeitamente preservada num palheiro pegando fogo. O que eu quero dizer é que a criança média tratava a lancheira como se fosse uma marreta, mas mesmo um modelo um pouquinho amassado pode valer alguma coisa. Uma lancheira dos Beatles de 1965 em perfeito estado pode chegar a custar 1.900 dólares, mas uma versão levemente amassada ainda pode render uns 300. Mas e os recipientes fabricados perto do final dessa febre das lancheiras? Na década de 80, os pais começaram a reclamar dos perigos de presentear os filhos com uma lancheira de aço pontiaguda. Então, em 1986, praticamente todas as lancheiras novas eram feitas de plástico. Não demorou muito para que o interesse começasse a diminuir e o que antes era uma indústria em expansão fosse desaparecendo aos poucos. Alguns desses modelos de plástico ainda podem ser vendidos hoje, sendo leiloados por cerca de 200 dólares. Mas não há como negar que as de metal são as que realmente rendem dinheiro. Qual é o resultado de combinar um design feio com doces ruins? A maior galinha dos ovos de ouro do século passado. Eu tô falando da PES, que vende 70 milhões de dispensers de plástico todos os anos. Com mais de 1.400 cabeças diferentes por aí, também é um terreno fértil para colecionadores, com alguns dispensers antigos sendo vendidos por mais de 500 dólares. Nada mal para um porta-doces bem tosco. E aqui vão algumas dicas rápidas para saber se a sua coleção empoeirada de PES realmente vale alguma coisa. Uma dica fácil é se o dispenser não tem pés de plástico. Durante os anos 80, a PES adicionou pequenos suportes, então se os seus estiverem visivelmente ausentes, você pode estar prestes a ganhar um bom dinheiro. Outro indício é o número da patente. Se for 2.620.061 ou 3.410.455, você tem em mãos uma peça vintage fabricada entre as décadas de 50 e 70. Qualquer uma dessas peças em bom estado pode valer 20 vezes o que você, ou mais provavelmente a sua mãe, pagou por ela na época. Mas então temos a raridade absoluta. Em 1979, a PES lançou dispensers com cabeças de plástico macio estampadas com personagens icônicos da Disney, e logo depois os tirou de linha. Devido à sua raridade, as versões com Capitão Gancho de aparência sinistra são avaliadas em 2.250 dólares. As do Dumbo são avaliadas em 2.700 dólares, e as do Mickey Mouse impressionantes 3.500. Mas a medalha de ouro vai para esses dois dispensers PES. Lançados em 1961, um tem a cabeça de um burro e o outro a de um elefante, simbolizando os dois partidos políticos dos Estados Unidos. Juntos, estima-se que custem 25 mil dólares. O mais louco é que os dois foram dados de presente ao então presidente John Kennedy. Será que ele gostou ou ficou decepcionado porque não tinha um modelo com o próprio rosto dele?
Por mais de meio século, a Hot Wheels dominou o mercado de miniaturas de carros. Mas você sabia que alguns modelos específicos podem te levar a ganhar muito dinheiro? Modelos mais antigos, como o Blue Roger Dodger de 1974 e o White Seaways de 1977, podem ser vendidos por cerca de $2.000. Mas para encontrar muito dinheiro mesmo, você tem que encontrar o mais raro dos raros. Pelo menos esse rosa chamativo ajuda a achar. O Beach Bomb rosa de 1969, com carregamento traseiro, que se baseia na Kombi de 1968, é avaliado em incríveis $150.000. Para você ter uma ideia, dá para comprar 4 Kombis de 1968 de verdade por esse preço. O design rosa choque surgiu da tentativa da marca de atrair um público mais feminino, mas o preço exorbitante tem muito mais a ver com a posição das pranchas. Tá vendo aquelas pranchas de surf saindo da traseira? Bom, essas peças adicionais de plástico desequilibravam o peso, dificultando na hora de fazer o carrinho andar. Então a Mattel optou por uma versão redesenhada em que as pranchas saíam pelos lados. Oh my! Os poucos protótipos sobreviventes da Pink Beach Bomb com montagem traseira estão entre os poucos que ainda existem. Até agora, só 2 foram encontrados, mas sempre há a chance de um deles estar aí enterrado entre as almofadas do seu sofá nesse exato momento. A IKEA, o paraíso para universitários que buscam móveis baratos e almôndegas de primeira. Mas calma lá, algumas peças vintage da IKEA agora valem mais do que você jamais imaginaria, como por exemplo o sofá Borkum de 3 lugares dos anos 70. Naquela época ele custava $1.200, hoje em dia você pode vendê-lo por $4.000. Depois temos a cadeira Grill de 1958, originalmente com o preço de apenas $2,40. Agora você pode revendê-la por $9.000. E a mais impressionante, a poltrona Bent Ruda de 1959. Na época custava $27, mas em um leilão recente foi vendida por incríveis $20.000. Como isso é possível? Bom, dizem que a moda nunca morre. E o mesmo vale para o design de interiores de qualidade. Os móveis, muitas vezes estranhos ou inovadores, fabricados pela IKEA entre as décadas de 50 e 80 em particular, podem atingir preços exorbitantes no mercado de segunda mão. Mas não se trata só de aparência. As pessoas também estão dispostas a pagar uma fortuna por móveis feitos por designers específicos da IKEA. Nils Gamelgard, um designer dinamarquês que trabalhou para a IKEA de 1975 a 2005, agora é visto como uma estrela no mundo da arte. E a sua cadeira, antes acessível no valor de $18, se transformou em uma obra de arte de 1.200. Vai ver, você tá sem saber, nesse exato momento, descansando seu traseiro numa obra de arte de Gamelgard. Os dias de glória do domínio das revistas podem ter ficado para trás, mas se você ainda tem pilhas enormes acumulando poeira, pode estar sentado em uma mina de ouro. Certas revistas podem valer centenas, até milhares de dólares para colecionadores, mas com tantas revistas para analisar, como saber se você tem algo que realmente vale a pena vender? Bem, as primeiras edições quase sempre têm muito valor, como por exemplo essa da Sports Illustrated de 1954, que foi vendida por $3.500. Em seguida, procure por exemplares com algum tipo de celebridade. Capas com grandes nomes do cinema podem atrair fãs fervorosos. Essa capa da revista People, com Carrie Fisher e o ator de Darth Vader, rendeu ao seu antigo dono a quantia considerável de $1.000. Mas nem toda capa icônica vai render uma fortuna. Algumas edições sobre grandes eventos, como a morte de celebridades ou momentos históricos, podem parecer valer uma fortuna, mas mesmo anos depois elas são essencialmente inúteis. Pensa bem, se você acredita que uma determinada edição vai ser valiosa no futuro, é provável que várias outras pessoas tenham a mesma ideia. De repente, milhares de pessoas acumulam pilhas de exemplares impecáveis, reduzindo o valor a zero. Mas às vezes, você tem algo realmente especial em mãos, como essa revista Life de novembro de 1963, com o quarterback universitário Roger Staubach. Um exemplar dessa preciosidade pode valer até $1.800, tornando-a uma das revistas mais caras do mundo. Mas por quê? Bem, depois que cerca de 300.000 exemplares saíram da gráfica, os editores receberam a notícia chocante de que o presidente John Kennedy tinha acabado de ser assassinado. Então eles retiraram a capa com Staubach e substituíram por um retrato do falecido presidente. E aí a edição com Staubach se tornou um item raro de colecionador. Mas mesmo que você não tenha nada de muito valor, sempre pode vender a sua coleção em lote por algumas centenas de dólares. Levantar um dinheiro vendendo a sua pilha de revistas Nintendo Power antigas é melhor do que deixá-las mofando na garagem dos pais. E por falar em Nintendo, quando o Game Boy foi lançado em 1989, ele trouxe incontáveis horas de alegria para crianças no mundo todo. Mas há mais do que apenas valor nostálgico nesses consoles portáteis antigos. Hoje em dia eles costumam ser vendidos por uma fortuna.
embora versões usadas do console nas suas diversas formas sejam vendidas por valores entre 30 e 250 dólares, o valor aumenta muito se o console estiver na caixa original lacrada. O site PriceCharting.com estima que um Game Boy original e lacrado possa custar quase 550 dólares. Mesmo modelos mais recentes, como esse Game Boy Advance SP do Bob Esponja, podem chegar a quase 750 dólares se lacrados. Na Amazon e no eBay, modelos originais e de edição limitada lacrados podem alcançar milhares de dólares. Adicionar jogos lacrados à equação pode te ajudar a fazer um ótimo negócio. Dá para conseguir até 600 dólares por Spud's Adventure, 1.300 por Mega Man 5 e 4.000 por Amazing Tater. Mesmo abertos, alguns desses jogos podem facilmente chegar a preços próximos a 1.000 dólares. Se os seus pais já disseram que videogames são uma perda de tempo, lembra de mim quando tiver o gostinho de contar para eles que estavam errados. Mas o Game Boy não é o único brinquedo que fatura alto hoje em dia. Imagina um brinquedo menor que a palma da sua mão, que pode valer mais de 1.000 dólares. Bem-vindo ao mundo das coleções vintage de Polly Pocket. Se você nunca ouviu falar desses pequenos tesouros, deixa eu te dar uma breve explicação. Criada por Chris Wiggs em 1983, Polly Pocket é uma linha de casas de boneca portáteis e super pequenas, que se popularizou rapidamente nos anos 90. Graças à sua portabilidade e designs exclusivos, elas estavam em todo lugar, chegando a competir com a Barbie pelo título de brinquedo mais popular. Então, em 1998, a Mattel entrou em cena e comprou a Bluebird Toys, proprietários originais da Polly Pocket, fazendo com que a linha se tornasse parte do Império Mattel. Só que uma vez sob o controle da Mattel, eles fizeram algumas mudanças questionáveis, a maior delas sendo o aumento da boneca para parecer mais com a Barbie, e isso não foi bem recebido. Em 2012, a outrora poderosa Polly Pocket saiu de linha, mas aí veio uma reviravolta que ninguém previu. Ela voltou em 2018. Graças aos millennials nostálgicos que sentiam falta dos seus brinquedos de infância, a Polly Pocket de repente se tornou mais valiosa do que nunca, se tornando um importante item de colecionador. Os primeiros modelos da Bluebird, em particular, se tornaram grandes fontes de renda, em muitos casos avaliados em 10 vezes o valor das versões da Mattel. O conjunto Polly Pocket Hospital Infantil de 1995 pode chegar a custar 5.000 dólares na internet. Enquanto exemplares lacrados de pulseiras Polly Pocket podem ser vendidos por quase 1.000 dólares. Parece que em alguns casos realmente menos é mais. Quem disse que você tem que ser um profissional do golfe para ganhar dinheiro no campo? Pois é, dá para ganhar milhares de dólares só catando bolas de golfe. Um jogador de golfe comum perde cerca de 2 por partida. E nos Estados Unidos, 150 milhões de bolas de golfe perdidas são recuperadas todos os anos. Você pode simplesmente caminhar pelas áreas irregulares dos campos e encontrar toneladas de bolas perdidas com pouco esforço, além de simplesmente andar por ali. Você vai sentir a saliência característica da bolinha sob o solo com o pé. É só explorar as áreas ao redor do campo. Sites como o eBay leiloam bolas de golfe usadas, ou então dá para vender diretamente para jogadores de golfe por um preço mais baixo. A maioria das bolas de golfe recuperadas é vendida por cerca de $1 cada, então recuperar 1.000 bolas pode render 1.000 dólares por um dia de trabalho. Not bad, not bad. Marcas premium em bom estado podem ser vendidas por até 2 dólares cada, mas os autoproclamados mergulhadores das bolas de golfe sabem que o dinheiro de verdade está no fundo dos lagos e lagoas dos campos de golfe, onde se encontra a maior concentração de bolas. Os melhores mergulhadores são conhecidos por recuperar até 10.000 bolas por dia, e muitas vezes desfrutam de rendimentos anuais que variam entre 50 e 100.000 dólares. Obviamente, esse método acarreta em seus riscos ocupacionais e requer certificação de mergulho, e dependendo do lugar tem que ter cuidado com jacarés e crocodilos. Eles mordem bem mais forte que bolas de golfe, mas você pode poupar o esforço se tiver a sorte de encontrar um animal com gosto por essas bolinhas. Por exemplo, essas bolas de golfe, retiradas de uma Python na Austrália que as engoliu, foram vendidas no eBay por 1.253 dólares. É verdade o que dizem, para ficar rico é preciso ter coragem. Se o Furby é fofo ou assustador é um debate que ainda não foi resolvido, mas não há debate quanto ao seu valor entre colecionadores. Se você tiver um Furby em perfeitas condições, ou melhor ainda, lacrado de fábrica, ele pode render um bom dinheiro. A edição original lacrada, de 1998, costuma ser vendida por mais de 1.000 dólares no eBay. Versões mais raras alcançam valores ainda maiores. Um Furby da edição do milênio foi vendido no início de 2019 por mais de 4.500 dólares, mas até mesmo modelos com a caixa aberta podem facilmente ser vendidos por 100 dólares. Então, se você tem um Furby por aí, agora é a hora de relembrar sua infância ou usar para pagar as prestações do financiamento do seu apartamento.
Pisar num Lego pode doer mais que o parto, mas você sabia que alguns blocos dessa marca têm uma taxa de retorno maior que ouro? A Lego lança novos conjuntos todos os anos e aposenta os mais antigos a cada 2 anos. Isso resultou em um mercado de segunda mão substancial, onde os preços dos conjuntos que já saíram de linha aumentam de maneira significativa. Conjuntos completos de colecionador também podem render milhares, como o Millennium Falcon Ultimate Collector, cujos exemplares já foram vendidos por até $15 mil em leilão. Grandes coleções variadas da Lego também costumam atingir $10 mil ou mais no eBay, então seus potes de peças e figuras aleatórias também podem valer uma grana. Mas os colecionadores geralmente estão em busca de peças específicas que faltam e dispostos a pagar preços inacreditáveis para completar os conjuntos. Por exemplo, as pernas do Boba Fett sozinhas são vendidas por mais de $200, enquanto esse capacete vermelho do Darth Vader é vendido por $2.500. Peças com defeito de impressão e protótipos também podem ser anunciadas por centenas de dólares, então até os seus Legos com defeito podem te render uma fortuna. Definitivamente vale a pena verificar a sola do seu pé. Falando em Star Wars, essa mina de ouro que abrange a galáxia construiu seu próprio império em uma montanha de produtos. A primeira linha de brinquedos Star Wars foi lançada em 1978 pela pequena marca de brinquedos Kenner. Desde então, muitos desses brinquedos antigos foram revendidos por quantias exorbitantes, mas o mundo dos brinquedos foi abalado por volta de 2025, quando um raríssimo Luke Skywalker de 1978 foi vendido por $100.251, mas um exemplar de Obi-Wan Kenobi detinha o recorde, sendo vendido por $105.182 7 meses antes. Mas a coroa pertence ao próprio Darth Vader, vendido pelo valor impressionante de $130.095. Mas por que eles valem tanto? Bom, tudo se resume ao que eles seguram. As duas figuras possuem um sabre de luz telescópico duplo. Essencialmente, é um sabre de luz normal com uma ponta extensível bem mais estreita. Além de ter uma aparência um tanto estranha e quebrar facilmente, seu design também implicava custos adicionais de fabricação. Então a Kenner rapidamente descontinuou essas versões. Desde então, elas se tornaram extremamente valiosas. São milhares de vezes mais caras do que as versões sem esse sabre peculiar. Mesmo assim, eles não são tão valorizados quanto o Boba Fett de 1979, que disparava foguetes. Em 2024, esse caçador de recompensas mascarado foi vendido por, acredite se quiser, $1,3 milhão. Como é que um brinquedo pode valer tanto? Bom, é porque esses modelos nunca foram feitos para serem comercializados. Em 1979, 100 protótipos foram fabricados com um foguete de mola nas costas, mas a Kenner se preocupou com o fato de o foguete representar um risco potencial de asfixia para crianças. Então, em vez disso, optaram por uma versão com um míssil fixo à figura. Esses protótipos podiam ser encontrados por aí, mas nenhum havia sido encontrado em condições tão perfeitamente preservadas. Atualmente, ele detém o recorde de brinquedo mais caro já vendido. Então, da próxima vez que você estiver procurando uma caixa de brinquedos baratos e encontrar uma figura antiga de Star Wars, apenas lembre-se, esses são os brinquedos que você está procurando. Colecionar selos pode ser o hobby mais entediante do mundo, mas também pode ser uma fonte secreta de renda. Não acredita? Uma coleção de apenas 52 selos foi avaliada em incríveis $16 milhões. Say that again? Isso mesmo, você ouviu direito. Então, quais são os selos mais valiosos que existem? Os selos comerciais foram usados pela primeira vez no Reino Unido, na década de 1840. Esses selos pretos com a Rainha Vitória custavam apenas 1 centavo e rapidamente ficaram conhecidos como Penny Blacks. Só que em menos de um ano eles foram trocados pelos Penny Reds, que eram menos falsificáveis, tornando os antigos selos pretos muito mais valiosos hoje em dia. Se você encontrar um Penny Black sem uso, pode conseguir cerca de $1.700. Nada mal para um pedacinho de papel do tamanho da sua unha. Mas o título de selo mais valioso vai para o raríssimo Penny Red da chapa 77. Hoje em dia, os Penny Reds são muito comuns, com 21 bilhões produzidos entre as décadas de 1840 e 1870. Todos eles são praticamente iguais, exceto por um pequeno detalhe, um número de chapa impresso em cada selo. Mas então, o que tem a tal chapa 77? Em 1863, os registros dos Correios mostram que a chapa 77 foi rejeitada por causa de um erro de impressão. Os selos estavam desalinhados, então a chapa foi destruída junto com a sua única folha de 240 selos. Mas, surpresa, de alguma forma alguns selos conseguiram sobreviver, e hoje eles valem uma fortuna. Em 2016, um único Penny Red da chapa 77 foi vendido por incríveis $657 mil. Nada mal para um erro de impressão, hein? Apenas 9 foram encontrados até hoje, mas quem sabe pode haver mais por aí, então dá uma olhadinha aí nas suas gavetas.
ou no seu teto, que foi o caso de um cara chamado David Gonzalez. Ele tinha acabado de comprar uma casa abandonada em Minnesota por pouco mais de $10 mil e se encontrava em plena reforma. Depois de abrir um buraco no teto, ele notou algo entre pilhas de jornais velhos usados como isolamento, um exemplar preservado da Action Comics número 1. Essa edição de 1938 apresenta a primeira aparição do Superman, e existem apenas cerca de 100 exemplares no mundo, por isso podem ser vendidos por quantias realmente exorbitantes. Em 2024, um exemplar perfeitamente preservado foi vendido pelo valor recorde de $6 milhões. Portanto, encontrar um desses aleatoriamente na sua casa é algo realmente significativo. Mas não muito tempo depois de David encontrar a revista em quadrinhos, as pessoas começaram a brigar. A tia da sua esposa começou a discutir com ele sobre quem ficaria com parte do dinheiro que eles ganhariam, e a discussão foi tão acalorada que se transformou em uma espécie de cabo de guerra com a revista, e nesse caos a contracapa foi rasgada. No fim, depois que a poeira baixou, eles concordaram que David deveria ser o responsável pela venda, algo óbvio, e foi aí que começou a guerra de lances. David recebeu 51 ofertas, antes de finalmente vender por incríveis $175 mil. Parece uma vitória, certo? Mais ou menos. Antes de ser colocada à venda, a condição de uma revista em quadrinhos é avaliada em uma escala de 1 a 10. Aquele exemplar de 6 milhões que eu falei antes recebeu uma nota de 8,5. O exemplar de David estava em condições bem piores, mas provavelmente, se não fosse a capa danificada, ainda teria recebido uma nota 3, mas esse simples erro fez com que a nota caísse para 1,5. Para se ter uma ideia, em 2021, a mesma revista com nota 3 foi revendida por $1,6 milhão. Então um simples rasgo custou a eles bem mais de $1 milhão. Que prejuízo. Mas se David ficou ressentido com a perda, ele não deixou transparecer. Ele disse que o dinheiro não significava muito para ele e que preferia trabalhar para sustentar a família. Além disso, considerando que esse pagamento reduzido ainda era 10 vezes mais do que ele pagou pela casa, o cara ainda saiu ganhando. Depois que você terminar de quebrar buracos nas paredes procurando por gibis abandonados, é bom dar uma olhada na sua estante para ver se encontra outra fortuna. Alguns livros de primeira edição valem muito em bom estado. Por exemplo, a primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal geralmente vale entre $30 e $50 mil. Mas em 2021, um exemplar de capa dura da primeira edição, apenas um dos 500 produzidos, se tornou o livro de Harry Potter mais caro já vendido. O preço final chegou a $417 mil. Mas então, como é que você faz para saber se tem um livro da primeira edição? Um mito comum é que apenas as primeiras edições teriam o nome de J.K. Rowling escrito como Joanne Rowling, mas isso não é verdade. Muitas edições antigas imprimiam o nome dela dessa forma. Em vez disso, é melhor ir até a página 53 e procurar um erro de digitação na lista de material escolar. Se o item em uma varinha estiver listado 2 vezes, uma no topo e outra no final, é provável que você tenha um original autêntico. Da mesma forma, apenas 1.500 cópias de O Hobbit de Tolkien foram impressas em 1937 e se esgotaram rapidamente. Uma cópia da primeira edição agora vale $65 mil, e uma cópia assinada por Tolkien foi vendida por um valor recorde de $300 mil em um leilão em 2024. Olhando além do mundo da fantasia, as primeiras edições de O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, valem até $377 mil. Uma primeira edição desse romance, de 1925, pode ser identificada por um erro de digitação na parte de trás da sobrecapa, onde J. Gatsby aparece com um J minúsculo. Pode ser difícil de perceber, mas se você olhar atentamente, vai ver que eles simplesmente carimbaram J maiúsculo por cima do erro. Devem ter achado que não valia a pena reimprimir o livro inteiro. As primeiras edições da maioria dos livros famosos podem valer uma boa grana, mas como saber o que é e o que não é uma primeira edição? Primeiro, verifique a sequência numérica na primeira página. O menor número representa a tiragem do livro. Se houver o número 1 na sequência, isso geralmente indica que você tem a primeira edição. Muitas vezes as editoras até imprimem primeira edição na página de direitos autorais, embora isso possa ser confuso às vezes. Vale a pena consultar um especialista se você tiver em dúvida, antes de sair orgulhosamente se declarando proprietário de uma raridade. Mas nem todos os livros precisam ser uma primeira edição para valer alguma coisa, como por exemplo os anuários de ensino médio dos Estados Unidos. Isso se a pessoa não tiver queimado para destruir qualquer evidência do seu corte de cabelo horroroso. Mas quem resistiu à tentação de jogar o anuário no fogo
fogo pode ter uma fortuna em mãos. Só não dá pra se animar muito. Não é como se qualquer anuário aleatório fosse vendido por muito. A maioria dos anuários antigos só vale entre 5 e 35 dólares, a menos que você encontre algo realmente muito antigo. Veja, por exemplo, esse anuário da Universidade de Oxford no Mississippi de 1904. Essa relíquia foi vendida por 1.800 dólares. Você também pode ganhar dinheiro se estudou com alguém que mais tarde virou uma grande estrela. Uma pessoa encontrou um anuário com a foto e assinatura do famoso astronauta Neil Armstrong. Esse exemplar foi vendido por incríveis 10 mil dólares. Outros anuários também alcançaram valores altos, como esse com Elvis Presley, que foi vendido por 6.500 dólares, e esse com o jogador de beisebol Jackie Robinson, que foi leiloado por 1.300 dólares. Isso só mostra que não é o que você sabe, mas sim quem você conhecia. A Pyrex fabrica uma variedade de pratos, jarras e outros utensílios de vidro super práticos que resistem ao forno. E ao que parece, todo mundo tem um ou dois produtos da marca, mas o seu valor vai muito além da utilidade. Conjuntos de pratos Pyrex vintage são vendidos por até 1.800 dólares na internet, e protótipos individuais de edição limitada já foram vendidos por até 22.100 dólares. Colecionadores que se autodenominam viciados em Pyrex procuram pratos fabricados entre as décadas de 1910 e 1970. Os mais valiosos são os pratos opacos com desenhos florais ou geométricos. As versões transparentes mais comuns não são tão valiosas, mas ainda alcançam um preço razoável com conjuntos completos. Mesmo assim, esses pratos podem ser facilmente vendidos por uma ninharia em vendas de garagem por proprietários que desconhecem o seu valor. Então, realmente vale a pena se informar. Visite seus avós e parentes mais velhos e tente ser discreto enquanto vasculha os armários da cozinha deles. Em 2017, Nancy Cavalier estava passeando casualmente pelo Exército da Salvação local depois do trabalho e decidiu dar uma olhada na seção de porcelanas. Foi então que ela viu 4 pratos pretos com rostos geométricos e divertidos pintados neles. Encantada com os desenhos, ela comprou cada um por apenas $1,99. Depois de chegar em casa, ela pesquisou no Google para ver se faziam parte de um conjunto e fez uma grande descoberta. Acontece que eles faziam parte da série Visage Noir, do famoso pintor Pablo Picasso. Dos 4 pratos com valor aproximado de $2 cada, Nancy acabou vendendo 3 por incríveis 41 mil dólares, mas ela ainda guarda o 4º prato porque ele tem a assinatura de Picasso. Atualmente ele está guardado em um cofre, esperando para ser passado para sua filha. Agora pensa que esse investimento foi de $8. Imagina se ela não tivesse se dado ao trabalho de pesquisar na internet. Quantas incontáveis refeições que ela poderia ter feito sobre uma verdadeira fortuna. Mas você sabia que alguns utensílios de vidro são feitos com urânio de verdade? Sim, o mesmo material radioativo usado para fazer bombas nucleares. E se você tiver a peça certa por aí, ela também pode valer uma fortuna. A luminária Saturno da Feira Mundial, por exemplo, foi vendida por $2.500 em 2024, enquanto essa fonte de absinto estava sendo vendida por $2.200. Mas isso é só a ponta do iceberg. Essa tendência do vidro de urânio remonta à Europa e à América do Norte da década de 1830. As pessoas adoravam o brilho verde intenso ou amarelo pálido que ele adicionava ao vidro, mas alguns fabricantes eram mais liberais com material radioativo do que outros. A quantidade nessas peças podia variar de menos de 2% a impressionantes 25% do vidro. Inacreditável, mas isso era tão popular que permaneceu até a década de 1940, quando a produção foi interrompida para que o urânio pudesse ser usado no Projeto Manhattan. Acho que isso já deveria ter sido um sinal de que beber qualquer coisa nesse troço era má ideia. A produção voltou a aumentar na década de 1950, mas com o tempo a febre acabou diminuindo. Ainda assim, hoje em dia tem pessoas realmente interessadas em colecionar esses objetos, com preços chegando a $13 mil. Existe até um subreddit inteiro dedicado a isso. Tá, mas e como é que eu sei que o meu vidro tem urânio? Você vai precisar de uma luz UV. Se ele brilhar em verde quando você apontar a luz para ele, você tem o produto verdadeiro. Mas não se assuste, a maioria dos vidros de urânio é segura para se ter por perto. Só é arriscado se o item for danificado e você engolir acidentalmente um fragmento. O que, convenhamos, né? Não seria saudável nem se fosse um vidro normal. Poucas marcas são tão antigas quanto a Disney, e no século passado ela lançou camisetas com praticamente todos seus personagens. Mas será que alguma delas realmente vale alguma coisa? Você pode comprar uma camiseta comum do gênio na internet por cerca de $20, mas se tiver uma versão vintage dos anos 90, dá pra vender na internet por cerca de $50. Mas no nível mais alto de todos, temos uma camiseta que nem sequer foi desenhada pela Disney. Procure pelo nome Stanley DeSantis. Ator de profissão, Stanley é mais conhecido hoje
como um dos melhores designers de camisetas dos anos 90. E desde o seu falecimento em 2005, a demanda pelo seu trabalho explodiu. Sua camiseta do gênio com estampa icônica, que inicialmente começou com um lance de $1, rapidamente teve seu valor de venda disparado, chegando a incríveis $6.000. Muitos dos seus outros designs são vendidos regularmente por mais de $500. Então dá uma vasculhada no seu guarda-roupa em busca de uma original decente e escondida. Já vimos alguns casos de pessoas que encontraram dinheiro por acaso, mas essa é a história de uma fortuna impressionante que passou despercebida por mais de 50 anos. Em 1959, um homem comprou uma ameijoa gigante de um pescador filipino como presente para sua filha. Embora você possa achar que é um presente bem esquisito, ela claramente adorou, guardando a enorme ameijoa por décadas. Em certo momento, a família percebeu um grande objeto cor de creme dentro da concha, mas não deram muita importância. Avançando para 2019, a ameijoa gigante foi passada por seu sobrinho canadense Abraham Reyes. Ele a levou para a América do Norte, onde decidiu avaliar o objeto cor de creme. Foi então que ele descobriu que o objeto de 28 quilos era na verdade uma das maiores pérolas já encontradas. Para se ter uma ideia, uma pérola média tem cerca de 1/5 do tamanho de uma bola de golfe. Já essa aqui é maior que uma bola de futebol americano. Mas como isso é possível? Bom, a ameijoa da qual essa pérola veio é chamada de Tridacna gigas, que é a maior espécie de molusco já registrada. A maioria das pérolas vem de ostras, e mesmo assim as chances de se conseguir uma são cerca de 1 em 10.000, mas uma pérola vinda de qualquer outro molusco, aí é tipo 1 em 1 milhão. Ela foi batizada de gigapérola, e chuta aí em quanto ela foi avaliada, inacreditáveis $140 milhões. Meu Deus do céu! Mas em vez de se apressar para vender, Abraham decidiu guardar sua pedra preciosa gigante e criar sua própria coleção de arte de luxo em torno dela. A exposição traz diamantes, esmeraldas, safiras e, claro, a gigapérola, a estrela do show. Mas vamos falar a verdade, no lugar dele eu já tinha vendido e comprado uma ilha particular nas Bahamas. A febre dos Beanie Babies na década de 90 foi algo que muita gente aderiu. Esses ursinhos fofos, colecionáveis e recheados de grãos, com suas etiquetas em forma de coração e as letras TY, estavam por toda a parte, mas sua popularidade diminuiu nos anos 2000, tornando a maioria deles sem valor hoje em dia. Só que ainda existem alguns colecionadores ávidos dispostos a pagar por alguns desses exclusivos, como por exemplo o Urso Valentino. Uma versão rara com vários defeitos foi lançada por engano nos anos 90, e é muito cobiçada por colecionadores. Em janeiro de 2019, um Valentino com todos os erros possíveis chegou ao mercado. Ele tem um nariz marrom em vez de preto, uma estrela branca na etiqueta em vez de amarela, bolinhas de PVC e vários erros de digitação na etiqueta. E sabe por quanto esse urso cheio de erros foi vendido? $42.300. Mas para muitos, a joia da coroa dos Beanie Babies é a princesa. Essa linda ursinha roxa foi lançada em 1997 com o intuito de, acredite se quiser, celebrar a morte da princesa Diana. Certamente ela teria adorado, mas acontece que os maiores compradores não eram crianças que queriam um ursinho de pelúcia simpático, e nem fãs devotos da princesa Diana. Eram especuladores obcecados por grana. Grande parte da estratégia para promover esses bichinhos de pelúcia recheados com bolinhas era anunciá-los como itens de edição limitada. Essa escassez convenceu muita gente de que, se conseguissem um Beanie Baby em perfeito estado naquele momento, seu valor ia disparar nos anos seguintes. O problema é que isso era uma completa mentira. Entre 1994 e 1999, as lojas foram inundadas de Beanie Babies, tornando cada um deles praticamente insignificante. A princesa, em especial, estava longe de ser rara, com milhões desses ursinhos roxos sendo distribuídos em apenas um ano. Se você por acaso encontrar um Beanie Baby da princesa preservado, vai ter muita sorte se conseguir vendê-lo por mais de $170. Apesar disso, ainda há gente iludida o suficiente para achar que vai vender seus ursinhos por quantias absurdas, com pessoas estabelecendo preços iniciais de $1 milhão no eBay. Então, a menos que você encontre um verdadeiro trouxa, lamento dizer que a sua coleção empoeirada de Beanie Babies não vale praticamente nada. A bandeira dos Estados Unidos passou por uma grande transformação nos últimos 250 anos, mas a cada mudança as versões mais antigas rapidamente se tornam itens valiosos para os aficionados por história. Uma bandeira atual de 50 estrelas custa cerca de $10, mas se você tiver uma bandeira autêntica de 48 estrelas, antes de o Alasca e o Havaí se tornarem estados em 1960, ela pode valer até $225. E voltando ainda mais no tempo, uma bandeira original de 38 estrelas de 1870 pode alcançar quase $2.000. E se você tiver uma bandeira de 30 estrelas anterior à Guerra Civil, feita entre 1848 e 1850, ela pode ser vendida pelo preço impressionante de $30.000.
Mas e se você encontrasse uma bandeira original de 3 estrelas de 1784? Bom, se segura na cadeira porque ela vale incríveis 175 mil dólares, o que pode facilmente mudar sua vida. Talvez seja a hora de dar uma olhada nas coisas antigas dos seus avós para ver se tem alguma bandeira. Vai ver o lixo da sua família, o seu próximo grande tesouro. Acho que todo mundo conhece o Mario, sem piadinha, o mascote bigodudo da Nintendo. Mas os donos do jogo original de 1985 pro NES podem estar sentados em uma verdadeira mina de ouro. Uma cópia usada padrão, com a caixa original, pode valer entre 40 e 600 dólares, mas uma cópia lacrada é outra história. Cópias impecáveis costumam valer entre 250 a 10 mil dólares, em alguns casos até 25 mil dólares, dependendo do estado de conservação. Mas em 2021, uma cópia em particular foi vendida por incríveis 2 milhões de dólares em um leilão, tornando-se o game mais caro já vendido. Isso supera o recorde anterior, estabelecido apenas alguns meses antes, quando alguém pagou 1,5 milhão por uma cópia de Mario 64 de 25 anos. O nosso pequeno encanador não tem limites. Mas e se você tiver crescido numa casa sem videogames? Bom, não se preocupa, porque ainda há uma chance de você ganhar dinheiro extra com alguns bons e velhos jogos de tabuleiro. Em 2017, uma mulher chamada Laura Nibauer Palmer teve a ideia genial de transformar jogos de tabuleiro antigos na sua fonte de renda extra, e digamos que ela tem tido bastante sucesso nisso. Ela começa pesquisando a demanda por peças de reposição de jogos, e depois compra esses jogos em vendas de usados, geralmente pagando uns poucos dólares por eles. Depois ela vende as peças no eBay com base nos preços pelos quais as pessoas as compraram no passado. Com esse esquema super fácil e tranquilo, ela ganhou 250 dólares em 6 meses. Claro, não é nenhuma fortuna, mas para pequenas peças plásticas de jogos é um lucro considerável. Essa aí claramente sabe jogar. Se isso te motivou a entrar na onda dos jogos de tabuleiro, aqui estão algumas peças para ficar de olho. Peças vintage de madeira esculpida do Monopoly, da década de 1940, podem ser vendidas por cerca de 50 dólares, enquanto as peças de metal mais comuns podem valer até 3 dólares cada. E isso também serve para outros jogos. Peças de reposição do cara a cara da versão mais moderna podem valer 2 dólares cada. Peças usadas de detetive podem valer 7 dólares. E um conjunto de peças de batalha naval da década de 90 pode valer 14 dólares. Nenhuma dessas coisas vai te deixar rico, mas elas podem se acumular se você souber onde procurar, ou seja, na casa dos seus pais. Seria a mesma coisa que encontrar dinheiro. E por hoje é só. Você já encontrou algo super valioso em casa? Conta pra mim aí nos comentários e obrigado por assistir. Até a próxima!